A Câmara dos Deputados, girando do anão diplomático para o anão financeiro. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para análise do projeto que reavalia a concessão de benefícios fiscais. O texto prevê que medidas que concedam, ampliem ou renovam incentivos tributários devem, abre aspas, atender a padrões mínimos estabelecidos em regulamento. Entre eles devem estar, para a concessão do incentivo, a estimativa de quem são os beneficiários da proposta e quanto vai custar, o prazo de vigência, que não pode ser maior do que 5 anos, as metas de desempenho objetivas e quantificáveis, o impacto no orçamento da redução e o impacto positivo na redução de desigualdades e mecanismos de monitoramento e transparência. Esse projeto, atinente à responsabilidade fiscal, determina que todos os incentivos devem ser concedidos contendo esta estimativa global de incentivos e benefícios de natureza tributária, creditícia e financeira para pessoas jurídicas. Minha querida Mônica Rosenberg, gato escaldado tem medo de água fria. Eu não sei se o Congresso está lembrando da política do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega no governo Dilma Rousseff, quando ele inaugurou a nova matriz econômica e comeu $1 trilhão do PIB brasileiro. Foi um desastre econômico. Todos os economistas dizem isso. A política de incentivos fiscais deve ser uma política permanente, como regra, ou excepcional? Você sabe que eu lembro, você muito antenada, eu lembro de um discurso do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: o incentivo fiscal faz com que a gente fique limitado no atraso, faz com que as nossas empresas não invistam no aperfeiçoamento, faz com que o consumidor tenha produtos de menor qualidade, faz com que o preço dos produtos que produzidos no exterior sejam muito caros, que contribuem para a inflação, e ainda ficamos sujeitos à retaliação de outros países também. Ou seja, é como você vender o jantar para pagar o café da manhã. Você concorda com ele ou acha que deveríamos dar mais incentivos fiscais para corrigir distorções econômicas? É assim, se os incentivos fiscais fossem usados para corrigir distorções econômicas, seriam uma ferramenta que poderia funcionar. Porém, no Brasil, o que acontece? Nós temos as aberrações, nós temos a Zona Franca de Manaus, nós temos a indústria automobilística brasileira, que ainda é protegida com incentivos fiscais, sendo que a história de que ela deveria ser ajudada porque era uma indústria nascente permanece há 70, 80, 2.000 anos, e essa indústria que hoje já é velha, ela continua recebendo benefícios fiscais. Então, assim, a questão dos benefícios tem que ser rediscutido, mas eu quero trazer a nossa atenção para esse projeto que foi aprovado. Primeira coisa, o que foi aprovado é urgência do projeto. É um projeto de 2019. Esse projeto que agora é urgente, ele é de 2019, foi aprovado no Senado em 2023 e está parado na Câmara há anos. E agora, de repente, isso se torna urgente, urgentíssimo trazer um projeto que impõe regras sobre a concessão de benefícios, mas que não revê os benefícios atuais. Não vai entrar no mérito das distorções que já existem e de como os benefícios que nós temos hoje não estão nem resolvendo essa questão e talvez estejam acirrando. Então, é o ridículo. Eu costumo falar aqui, essas aprovações de urgência para projetos que não são urgentes para ninguém, a não ser para aqueles deputados, e que quando você vai olhar, às vezes são casos de comoção nacional, então, vamos fazer uma urgência porque assim acelera o processo. No caso de legislação tributária, no caso de legislação que vai falar de isenção,
É absurdo prescindir de passar pelas comissões. Quando você tem urgência, você não faz o debate necessário nas comissões, que é exatamente para que serve o parlamento. Então, eu sou contra a urgência e sou absolutamente contra um projeto que não vai rever os benefícios, mas vai sim criar regras para que eles sejam mais rápidos. Guilherme Mendes. Mônica, a questão é urgente pelo seguinte, o orçamento está estrangulado. E se você tem um problema de incentivo tributário, que vamos traduzir, incentivo tributário é não pagar imposto, é isso. Então você pega alguns setores da economia, escolhe a princípio com algum tipo de critério macroeconômico e diz, você, produtor de linha branca, não vai pagar imposto. Você da indústria automobilística não vai pagar imposto. Você do agronegócio não vai pagar imposto. Cada governo, de acordo com a sua política, privilegia, vou usar talvez esse termo, não seja o mais adequado, mas dá esse incentivo, isenta dos impostos, também não é esse o termo jurídico correto, mas para você que está em casa entender, determinados segmentos para estimular a produção econômica. Na medida em que essas receitas saem do orçamento público, elas deveriam sim ser tratadas com a máxima urgência, porque o que a gente vem falando aqui desde as 2h da tarde até agora é a mesma tônica. Não há dinheiro, as contas públicas precisam ser revistas, o governo precisa gastar melhor os seus recursos, diminuir os seus gastos e melhorar a qualidade da nossa dívida pública. Grande parte disso pode ser feito por meio da revogação de determinados incentivos fiscais, que é exatamente o que você falou. Agora, se vai ser feito daqui para frente, e aí o projeto de lei estabelece, olha, não vai ficar uma coisa livre e discricionária só ao bel prazer do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, vão ter que haver determinados requisitos essenciais e técnicos, eu acho produtivo. Talvez a ideia da urgência seja justamente uma resposta rápida do Congresso para dizer o seguinte, olha, vocês não vão jogar a conta do fracasso financeiro nas minhas costas. Bancadas, trabalhem, porque, veja, cada setor desse que tem isenção tributária e benefício fiscal, ele tem bancadas dentro do Congresso. E talvez, na hora em que se aprova um projeto desse, pulando as comissões e se sinalizando que pode ir diretamente ao plenário, vão dizer o seguinte, olha, nós vamos socializar o fracasso da política econômica. Então, vocês, setores beneficiados, mexam-se, acionem as suas bancadas e defendam o Congresso Nacional, porque senão o prejuízo vai vir para todos. Para os pobres, vem na não consecução daqueles incentivos fiscais, como o IR, tudo isso que nós já falamos. E para os ricos, vem com a perda das isenções fiscais, dos apoios econômicos, que esse tipo de programa permanece. Então, ou seja, o que, no meu entender, se faz quando se desengaveta esse projeto e coloca no sentido da urgência, como você bem falou, Mônica, é tão somente um mecanismo de pressão política. Acirrar as bancadas para que elas passem a trabalhar e defender a presidência da Câmara. Para mim, o recado está muito claro. Davi Andrade. Capês, eu sou, em tese, contrário ao subsídio. Eu acho que o subsídio é um desvio, né? É um desvio da atividade econômica. Se alguém está subsidiando alguma coisa, ou está pagando a conta, né? Então, se o Estado subsidia alguma atividade, é porque nós, contribuintes, estamos pagando essa conta. Então, em tese, eu sou contra o subsídio. O subsídio, para mim, tem que ser setorial, né? E baseado na eficiência econômica. E tem que ser temporário, como a Mônica disse. Tem que ser temporário. Então, não pode ser um subsídio que vai, como a Mônica muito bem diz, a indústria automobilística permanece subsídios aí há anos, né? Então, há décadas. Há décadas. Então, assim, a indústria já se implantou, né? Não há necessidade mais de um subsídio. Eu sou contra o subsídio. Agora, é preciso que esse rompimento não seja abrupto também, né? Porque os setores construíram esses subsídios, sejam por mérito, sejam por lobbies, né? Como são organizados lá no Congresso, a gente sabe como é que funciona, mas eles sobrevivem de alguma maneira, vários setores da indústria com esses subsídios. Esse rompimento não pode também ser abrupto. Tem que ser organizado, porque quem pode perder aí são os trabalhadores postos de trabalho. Mas isso, eu acho que é válido o projeto de criar pelo menos um cenário de segurança para que eventuais subsídios sejam concedidos ou não, com base em critérios técnicos e não critérios de oportunidade. Mas sempre lembrando, tem que ser temporário também. O subsídio, como o Bolsa Família, como a gente defende, lobby, né, não pode ser sempre, né? Não pode ser... Não, e também na hora que você estabelece critérios técnicos, você diminui o espaço do lobby. Claro, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Que hoje o que acaba acontecendo é isso. Quem tem um lobby melhor leva mais benefício. Leva isso mais. Aí. Muito bem. O gasto tributário deve chegar a 615 bilhões de reais no orçamento,
com os subsídios.